Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei. Shalom de Cristo. De novo aqui nessa praça abençoada de Deus. Benedetta da Deus. Nós vamos ler, continuar 1 Coríntios 10, segunda parte. É urgente, vocês precisam conhecer as cartas dos apóstolos, porque tem muita doutrina sendo mal interpretada. Aliás, as doutrinas não foram feitas, as pessoas fizeram as doutrinas, ok? A doutrina é a que está aqui no Evangelho e é a que está nas cartas dos apóstolos. A doutrina está aqui. Essas que vocês conhecem nas igrejas foi doutrina que as pessoas fizeram. Elas estudaram e achou assim que talvez Paulo não sabia tanto, Pedro não sabia tanto, João não sabia tanto, e fizeram outras doutrinas. E tem doutrina para tudo quanto é gosto nos dias de hoje, ok? Tem doutrina para tudo quanto é gosto. Tem crente. O evangélico, ele é muito misto. Ele mistura muitas crenças. Nos dias de hoje está difícil você encontrar um evangélico, como se diz, as pessoas falam, raiz. Está difícil. Nos dias de hoje está difícil você encontrar um evangélico raiz. O que é o evangélico raiz? Aquele que tem como base só o evangelho de Cristo. Ok? Isso que seria evangélico. Mas não é um versículo do evangelho de Cristo. É todo o evangelho de Cristo. Ok? Mas nós temos as doutrinas que foram pregadas aos cristãos. Ok? Nós temos as doutrinas que foram pregadas aos cristãos. Aleluia. E vou fazer aqui. Eu estou aqui arrumando Então nós temos as doutrinas que foram pregadas aos cristãos desde de Atos ali. Tem os ensinamentos dos apóstolos que foram pregados para os cristãos. Então, é assim. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmo o que digo. Fugir da idolatria. Mas vamos ver que idolatria é essa. Gente, quando Paulo estava falando isso, não existia nenhuma imagem dos católicos que você conhece hoje. Não existia. Essa idolatria que Paulo está falando aqui não tem nada a ver com Maria, com João, com Pedro. Não tem nada a ver com o que você conhece hoje. Ok? E Paulo fala, portanto, meus amados, fugir da idolatria. Falo como a criterioso, julgai vós mesmo o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Ok? Então, eles pegavam o cálice do vinho, que não era esse pequenininho que você conhece, mas tiveram que fazer assim já por causa de problemas que deu nas igrejas, ok? Então, eles pegavam um copo e um pedaço de pão grande, e era dado para todo mundo, e eles abençoavam ali aquele cálice, abençoavam o pão, e ali tinha um banquete, e eles levavam comida, depois eles comiam juntos, e era uma bênção, uma comunhão abençoada, ok? Era assim nas igrejas do começo. E aqui ele fala, porventura o cálice que abençoamos não é a comunhão do sangue, e o pão que partimos não é a comunhão do corpo? Gente, aqui não tem nada a ver com Páscoa não, tá? Esse povo aí quer
negar a ceia de Cristo, foge deles. Isso aqui não está falando de Páscoa, não. O Senhor Jesus falou para eles: fazer isso em memória de mim todas as vezes que vocês reunidos. Ok? Vamos seguir em frente? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Quem que é o único pão? É o Senhor Jesus de Nazaré. Considerai, ó Israel, segundo a carne. Ok. Ele está falando assim, Israel segundo a carne. Existe um Israel segundo a carne. Aqui o apóstolo Paulo falou. Considerai, ó Israel, segundo a carne. Não é certo que aqueles que alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Então ele estava falando aqui com aquele povo de Israel que não era convertido a Jesus de Nazaré. Por isso que ele fala aqui, segundo a carne. Eles não eram convertidos a Cristo, ok? E aí, ele fala, aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar, porque no templo ofereciam os sacrifícios, ok? Queimava, tinha umas coisas que eles podiam comer. É só você ver lá como que era o ritual dos sacrifícios e da alimentação dos sacerdotes, ok? Vamos lá. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Mas aqui ele já entra nos costumes pagãos. Por quê? Porque os pagãos também faziam sacrifício a seus deuses. Não era apenas no templo judaico que tinha sacrifício. Os pagãos também faziam sacrifício a seus deuses. Até hoje tem religião que faz sacrifício daquele lado lá, né? Sem comentário. Você já sabe. Se não souber, pesquisa. Ok? Então aqui ele já falou de outros povos. Aqui ele fala... Primeiro ele falou com Israel segundo a carne, sobre quem alimenta do sacrifício. E agora ele está falando com pessoas não sei se tinha esse nome de religião na época, acho que não, nem era. De outros segmentos de crenças, ok? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Esse ao ídolo é como se fosse ao Deus X, ok? Deus minúsculo. Ao Deus X, esse ídolo. E aqui é idolatria. Ídolo é idolatria, ok? Ídolo é idolatria. Idolatria vem de ídolo. Ai, meu ídolo, ele é meu ídolo. As pessoas não falam isso com os artistas. Ah, ele é meu ídolo. O mito. Isso é idolatria pura. Idolatria pura. Aqueles lá do mundo que não tem discernimento, a gente entende. Agora, a pessoa diz que é cristã evangélica, falar isso, ela está sendo uma das piores idólatras. Não tem diferença de outras idolatrias que ela critica. Mas vamos continuar. Ok? A palavra idolatria vem de ídolo. E ídolo, ele pode ser um ser humano vivo ou pode ser um Deus criado como era lá na época, que era animais, bichos, isso e aquilo. Tem muitas nações que ainda eles adoram. Ou planetas, tinha as religiões que adoravam os planetas. Para cada dia da semana era o dia de um planeta, mas aquele planeta era considerado para eles como Deus. Ok? Vamos lá. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios. Que é demônios? É anjo caído. Ok? Demônios são anjos caídos, ok? Ok. Não tinha imagem de santo nenhum naquela época.
Mas eles já estavam se sacrificando a demônios. Vamos continuar. Que as sacrificam e não a Deus. Não é o Deus da Bíblia. Ok, gente? Não é o Deus da Bíblia. E eu não quero vos torneis associado aos demônios. Quem está por trás da idolatria é o demônio. E o que é idolatria? Que os evangélicos têm mania muito ficar falando mal dos católicos. Idolatria é qualquer coisa que você idolatra, que você coloca acima de Deus na tua vida, coloca acima de Jesus na tua vida. Qualquer ser, vivo ou morto, que você coloca na sua vida acima de Cristo, você está idolatrando. Você pode conhecer a Bíblia, pode ir na igreja, pode tomar ceia, pode dar o dízimo, mas se você está colocando um ser humano acima de Cristo na tua vida, você está idolatrando. Ok? E por detrás da idolatria tem demônios, que são espíritos de anjo caído. Vem comigo, Jesus. Está escrito aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui, está muito claro, gente. Antes de que as coisas que eles sacrificam é a demônios. Que as sacrificam e não a Deus. E não é a Deus. Okay? E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Hoje em dia tem muita pessoa que se diz cristã evangélica associada aos demônios. Vamos continuar. Vem comigo, Jesus, me livra, me dá a tua graça. Me cubra com teu sangue. Envia os teus anjos. Eu estou pedindo para o Senhor, porque eu sei que tem uns anjos que acompanham a gente, viu? Estou pedindo ao Senhor. O Senhor é fiel, Ele manda. Vamos lá. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice do demônio. Ok? Ou você senta na mesa do Senhor, ou você senta na mesa dos demônios. Ou você senta na mesa de Cristo, ou você senta na mesa da idolatria. As pessoas estão cultuando os seus ídolos nas praças, nas avenidas, nos dias de hoje. E tem um monte de evangélico no meio. Ídolo não quer dizer que está morto. Ídolo não quer dizer que é uma imagem feita, que é um bicho. Ídolo pode ser qualquer coisa, viva ou morta, imagem ou não imagem. Ok? Tem aquela imagem mental, que ela está na tua mente. Mas está ali, está no teu cérebro, mas é uma imagem. Ok? Estou lembrando até lá o que o Apocalipse fala da imagem. Enfim, no governo do príncipe das trevas vai ter três coisas, viu, gente? Número, nome e imagem, 3 coisas. Mas vamos continuar aqui, para honra e glória do nome de Jesus, vamos ler a Bíblia. Que a Bíblia é autoridade, porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Vamos lá. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Ok? Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Aonde tem idolatria, tem demônio, gente. A gente pode ser dentro da sua igreja. Se as pessoas estão idolatrando o pastor, o profeta, o bispo, o apóstolo, se as pessoas estão idolatrando ele, ali tem demônio por trás. Porque aonde tem idolatria, tem demônio. Tem anjos caídos por trás daquelas pessoas para enganar vocês. Eles podem até revelar tudo que você é. Porque eles sabem quem você é. Eles conhecem o teu dia a dia, eles conhecem o que tu faz. Vem conosco, Jesus, santo, santo, santo. Peça para você, quer saber de alguma coisa? Peça para o Senhor falar direto com você. Ora aí, porque quem pedir pão, ele não vai dar pedra. Quem pedir peixe, ele não vai dar cobra. Mas cuidado com a idolatria. Porque por trás tem demônios. Olha aqui, está escrito. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais forte do que Ele? Ele está dizendo assim, você vai provocar ciúmes a Deus? A Jesus? Você quer provocar ciúme? Você quer fazer com que Ele te corrija?
Ok? Você é mais forte que ele. Você pode lutar contra Deus. Você pode lutar contra Jesus. É isso que ele diz aqui quando ele diz, ó. Somos acaso mais forte do que ele? Você tem condição de brigar com Deus, de brigar com Jesus? E Deus, o Senhor Jesus, ele usa quem ele quiser para punir aqueles que diz que é dele. Usa, gente. O Brasil está passando por essa punição, mas os crentes não querem admitir, não querem se humilhar, não querem pôr o joelho no chão, não querem pedir perdão para Deus. Continua com o nariz empinado, arrogante e prepotentes. E quer que o problema do Brasil seja resolvido. Com toda essa arrogância e prepotência dos que se diz crente, pastor, blá, 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 com o nariz empinado. Eu sei o que, eu mereço, ai, eu sou cabeça, E Deus está olhando assim, ai, meu pai, não entendeu nada isso daí. Quer lutar contra Deus, acha que é mais forte que Deus. Quer servir aos demônios, aos ídolos. E quer sentar na mesa de Deus. Ou você senta na mesa de Deus, ou você senta na mesa dos ídolos. Aqui a apóstolo Paulo está falando, lê Coríntios 10, lê prima de Coríntios. Prima de Coríntios. Lê 1 Coríntios 10, gente. Está tudo aqui, claríssimo. Vem comigo, Jesus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Você é livre para fazer o que você quiser, mas vai ter coisas que vai te levar para o fogo do inferno. Ok? Vamos lá. Ninguém busca o seu próprio interesse, sim de outrem. Ajude os outros. Não. Eu só ajudo se for do meu partido, se não for que vá para o inferno. Os crentes estão assim. Gente crente, que isso que é evangélico, que é cristão. Se for do meu partido, eu ajudo. Se não for, vai para o inferno. Olha o que a Bíblia diz. Ninguém busca seu próprio interesse, e sim de outro. Você está procurando ajudar os outros? Você está? Ou você está com idolatria? Vamos continuar. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Vai no mercado, faz a compra, não fica lá escrafunchando. Hoje em dia, o que você compra por aí, você não sabe de onde que veio. Mas você tem que orar. Tudo que a gente compra, a gente tem que orar. Tudo. Porque você não sabe quem o dono do produto serve. Ah, não, ele não é daquela religião lá, mas ele pode ser de outra religião ainda pior do que aquela lá. Mas ele tem cara de santo. E você acha que ele é de Deus. Um homem de Deus. Mas ele só está te enganando. Então você tem que orar por tudo e por todos. Abençoe, Pai. Obrigado, Jesus. Abençoe aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Vamos continuar a leitura. Amém, aleluia. Onde eu parei. Ninguém busca seu próprio interesse, mas sim de outro. Ajuda os outros, sem partidarismo, sem hipocrisia, sem idolatria. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Ok? Compra lá as coisas, ora quando chegar em casa. Se você não quiser comprar, não compra. Mas também não fica escrafunchando. Isso é um tal de um modismo de ficar escrafunchando as coisas. Olha, porque o dono daquilo é não sei o quê, o dono da... Gente, se você não orar pelas coisas que você compra, se você for ficar nessa perturbação, o dono daquilo, você vai ficar doido e não vai viver. O apóstolo Paulo já viu que o povo já estava ficando assim naquela época, há 2000 anos atrás, ele falou, olha, compra. Aqui, ó. Aqui, ó. Comei de tudo que vende no mercado, na feira. Mercado é feira, é loja, é... Ok? É açougue. Comei de tudo que vende no mercado sem nada perguntares por motivo de consciência. Por quê? Porque se você começar a ficar cutucando,
Daqui a pouco sua cabeça está perturbada. E aí você não consegue comer mais nada, nem vestir mais nada, e nem viver mais nada, e nem conviver mais com ninguém. Mas nós somos luz do mundo. E a luz não pode colocar debaixo da mesa. Vamos lá, vem conosco, Jesus. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. É tudo, tudo é do Senhor, ok? Do Senhor é a terra. Tem lá um país lá que foi dado para Deus, né? Israel é de Deus. Gente, tudo é de Deus. Qual Deus que você segue? Você segue um Deus pequeno? Eu sigo Deus que tudo é dele. Olha aqui, ó. Porque do Senhor é a terra e sua plenitude. Aliás, o que é plenitude da terra? Tudo que tem na terra. Do Senhor é a terra, de Adonai, de Elohim, é a terra, todo o planeta, com tudo que tem dentro dele. E o Senhor pode abençoar ou castigar a hora que ele quiser. Porque ele manda. A gente precisa saber quem é o Eterno. Pelo menos um pouquinho, né? Que a gente também não aguenta saber muita coisa, não. Vamos lá. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comer de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Outra coisa. Vai na casa do incrédulo comer, ele pôs a comida, come, ora, abençoa, nem que for em espírito, se agradeça a Deus e come. Sem ficar fazendo muita pergunta. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais. Por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Ok? Vai normal, não pergunta nada. Agora, se alguém chegar e falar, olha, tu não come isso daí não, que eu vi ele fazendo uma magia em cima desse negócio aí. Pronto. Aí a sua consciência já vai dar problema. Então para. Não você vai ficar, senão você vai se sentir mal depois. A consciência é coisa séria, que a gente não presta atenção na consciência. Vamos lá. Consciência é... Ok. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, ele ainda está explicando o que é consciência. Consciência, digo, não atua propriamente. E não era nem tanto por aquela pessoa que ia comer. Ok? Mas a do outro que te alertou. Porque para aquele outro, aquilo é muito mal. E se você não respeitar a fé do outro, você vai estar causando escândalo. Ok? Olha lá. Consciência digo não atua propriamente, mas do outro. Pois, por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graça, porque hei de ser vituperado por causa daquilo, porque dou graças. Ele está perguntando, ele está fazendo a pergunta para você raciocinar, como se você estivesse fazendo a pergunta. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, você quer glorificar a Deus? Você quer ser legal, ser amigo de Jesus de Nazaré? Então evita de ficar brigando por causa de comida. Mas a comida aqui é um exemplo. Tem outras coisas também. Ok? Existem outras coisas também. Existem outras coisas também que as pessoas não respeitam. Não respeitam. A religião judaica, o judeu mesmo de verdade, amo eles, respeito eles só não gosto dos falsos. Não é que eu não gosto.
eu alerto contra os falsos. Mas o judeu de verdade, eu amo ele, respeito ele. E eu tenho que respeitar os costumes dele. Entendeu? O católico tem os costumes dele, eu tenho que respeitar. E o evangélico tem os costumes dele, eu tenho que respeitar. Agora, se eu começar a brigar com o católico por causa dos costumes dele, brigar com o judeu por causa dos costumes dele, e eu estou dizendo que eu sou evangélica, que eu acredito no amor, que não sei o quê, eu estou sendo hipócrita. Não estou tendo amor nenhum. Mas isso também serve para partido. Se você começar a discriminar uma pessoa porque ela não é do teu partido, você também está errado. Você também está desagradando a Deus. Ok? Porque você está pensando em você. Você está sendo egoísta. E você não está mostrando o amor de Jesus àquela pessoa. Vem conosco, Jesus, me ajuda. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Olha aí, eu nem tinha visto que estava escrito judeus. E eu falei, lembra que eu falei? Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeu, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Naquela época só existia uma igreja de Deus, que a igreja começou do Pentecostes para cá. Ok? Nos dias de hoje, a gente pode dizer, olha, não seja um tropeço para o católico, não seja um tropeço para o judeu, e não seja um tropeço para o evangélico. Vamos lá, vamos continuar. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando meu próprio interesse, mas de muitos para que sejam salvos. Apóstolo Paulo é uma benção, ele dá um exemplo tremendo de como um cristão deve se comportar. Por isso, quem não conhece as doutrinas do apóstolo Paulo não sabe o que é doutrina de cristão. Não sabe. Não sabe. Por isso que é tanta ignorância. Por isso que é tanto aquele ditado que tem no mundo, Maria vai com as outras por aí. Por quê? Se a gente tiver essa palavra em mente, a gente não vai fazer discriminação com as pessoas de outras religiões. E eu tenho visto uma discriminação muito grande com pessoas de outras religiões no Brasil. Discriminação grande. Você já mostrou o amor de Cristo para ela? Ou você acha que você já está no céu? Fazer igual o apóstolo Paulo fala, vocês acham que vocês já estão reinando? Já viraram reis? Ok? Deus está vendo. Vem conosco, Jesus. Ajuda-nos a saber lidar com as pessoas que muitas vezes não são muito ignorantes. Muito. E quando entra a política, aí que a discriminação aumenta. Discriminação, racismo. Tem, gente, tem. O pessoal fala de um lado, mas o outro também está cheio de discriminação e racismo. Eu não vou citar aqui. Mas existe discriminação e racismo. Tanto na sinistra quanto na destra. Existe discriminação e racismo. Ninguém é melhor que ninguém. Ok? Você quer mostrar que você é o cara, você é o melhor? Então trata as pessoas com humildade e amor. Se preocupa com o que elas estão precisando. Aí você vai ser servil. Quem serve é o maior. Mas você está sendo arrogante, prepotente, achando que você é melhor que os outros, só porque você é de um partido? Isso diante de Deus, teu partido diante de Deus não vale nada. Deus não está preocupado com o partido. E daí? Eu sou daquele partido. E daí? E daí? E daí? Você está amando o próximo?
Você está mostrando o amor de Cristo para ele? Está deixando a luz de Cristo brilhar em você? Porque se você estiver na prepotência, na arrogância, na discriminação e no racismo, você está pior que o mundano. Porque o mundano a gente já sabe que ele já está no mundo mesmo. Mas o que está na igreja e está desse jeito, vai morrer, sabe onde vai? Pro purgatório. Não vai pro céu, não. Mas não tem purgatório. Oh, algum lugar tem para essas pessoas hipócritas. Algum lugar tem. Que diz que é cristão, evangélico, protestante, mas é idólatra. Faz discriminação, faz racismo. Pro céu não vai, não. Ou vai pro purgatório. Se você não crê que não existe purgatório, então algum lugar você vai para você ficar ali remoendo a tua consciência do que você fez. Lugar separado de Deus. Lugar de dor. Dor na consciência. Meu Deus, vem comigo, Senhor Jesus. Vem comigo. Vem comigo. Porque as pessoas não lêem a Bíblia, vai atrás de doutrinas criadas pelos homens, que só pega alguns versículos bíblicos e vai de engano, engano. No mínimo que nós temos que fazer é conhecer as doutrinas dos apóstolos. Esse é o mínimo que nós temos que fazer. E depois procurar obedecer a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vos abençoo. Que o Eterno Deus traga uma bênção sobre vocês que escutam a live. Hoje vocês podem estar pensando assim, a irmã Helena é muito exigente, igual teve gente que já falou para mim isso. Mas amanhã ou depois, quando você estiver sofrendo, querer o socorro de Deus e não vai ter, porque Deus dá pão para quem tem. Aquilo que você faz para os outros, Deus vai te dar. Aquilo que a Bíblia fala, quem ouve o clamor do pobre, no dia que clamar, eu responderei. Mas se você é arrogante, prepotente, fica com discriminação por causa de política, por causa de religião, por causa disso, o dia que você clamar, você não vai ser respondido. E depois, tô de mal. Deus não se importa comigo. Não adianta, gente. Enquanto, graças a Deus que está vivo para pedir perdão. Tem compaixão, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Liberta-nos da ignorância. Gente, eu vos deixo vocês aqui até a próxima, ok? Que o Eterno vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Eterno dê uma bênção em família, financeira, na saúde, mas a glória dê sempre a Ele lá. Não é os homens na terra, não. É a Ele lá. Vos deixo aqui na paz. Em nome de Jesus, Pai, Shalom. Amém.